a palavra para o nosso irmão Luciano. Nós vamos ter um exemplo, ele tem muita coisa para falar para a gente. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, renovo aqui o boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus, né, esteja aqui nos envolvendo, né, serenando aqui as nossas vibrações e pensamentos, para a gente poder receber mesmo do Evangelho e dos postulados da doutrina espírita, né, esse suporte que a gente precisa para seguir enfrentando aqui os desafios da vida, né, no plano físico, com todas as experiências, as dificuldades que fazem parte, né, da nossa necessidade do aprimoramento moral, espiritual, né, é uma necessidade evolutiva nossa, mas que depende sempre de nós mesmos, né, no uso do nosso livre-arbítrio, de melhor aproveitar essas oportunidades. Esse tema da noite de hoje está no item 9 e 10 do capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a caridade moral e a caridade material. Esse é um enfoque geral. Então vamos falar da caridade, né? Caridade é uma só, né? Tem um aspecto dela num aspecto caridade moral e outro aspecto na caridade material. A gente vai desenvolver o tema da caridade, que é tão importante para todos nós, né? Não foi à toa que Kardec levantou a bandeira, né? Fora da caridade não há salvação. Ele podia ter dito que fora do espiritismo não há salvação, né? Fora da religião não há salvação, e não, ele disse fora da caridade, porque a caridade é exatamente aquilo que combate, é o sentimento oposto ao egoísmo. É a grande chaga da humanidade. Se você vê aí hoje guerra, crimes, você vê fome, você vê assim situações dolorosas assim causadas pelo próprio homem, é a exacerbação do egoísmo. Que é combatido como? Como que a gente se salva do egoísmo? Com a caridade. Mas não é eu exigir a caridade aqui da minha irmã, não. Você precisa ser mais caridosa, minha irmã. Faz favor, né? Não. É a gente exigir da gente mesmo. A gente compreender as razões assim mais profundas que a gente tem que ter esse empenho e, como falamos, né, o oposto do egoísmo. Né? O egoísmo centra no eu, né? Todas as nossas atenções, nossos esforços, nossos interesses. Caridade faz o oposto. Começa a ser importante para mim é o meu irmão ali, o Fernando sentado ali, né, todo mundo aqui, eu saio de mim. Caridade é esse sair do centro, eu deixo de estar no centro, aí eu faço, né, eu faço parte de uma equipe, eu faço parte de um agrupamento aqui, de grande agrupamento de encarnados aqui na nossa condição aqui, que evoluem aqui no plano físico. Então, a gente vai desenvolvendo o conceito da verdadeira família, aquela família mais universal, aquele conceito de fraternidade realmente mais calcado nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Onde, com todas as diferenças que temos, somos individualidades, cada um tem as suas escolhas, seus caminhos, mas somos todos irmãos, né? É essa ideia e esse conceito de fraternidade que a gente precisa desenvolver, precisa realmente passar da teoria para concretizar em nossas ações. Por isso o tema é tão importante na noite de hoje. E para a gente desenvolver esse tema, eu vou trazer uma história aqui que vai ser o nosso pano de fundo das nossas reflexões, desse nosso diálogo aqui que a gente vai fazer em torno da caridade. Da lavra do Francisco Cândido Xavier foram mais de 440 livros, né? Uma vida dedicada realmente ao bem, né, ao próximo, à caridade, e ele agindo como instrumento mediúnico, né, como medianeiro, né, trouxe aqui para nós, aqui para o plano físico, que está aí à nossa disposição mais de 440 livros. E dentre todos esses livros tem dois que eu gosto muito, e eles têm uma particularidade muito interessante, que é Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São dois livros que eu considero especiais assim pela condição deles. Os outros livros todos foram psicografados. Instruções Psicofônicas, como o nome está dizendo, né, e Vozes do Grande Além, não foi pela psicografia, foi pela psicofonia, né? Se alguém não tiver habituado com o termo psicofonia, né, é a popular incorporação, né? O espírito vinha assumir o aparelho, o Chico dava voz ao benfeitor ou ao espírito que ia dar comunicação. Isso foi lá na década de 50 do século passado, 70 anos atrás, né? Mesmo assim, na reunião de desobsessão deles, a reunião mediúnica, no final da reunião, sempre
pelo Chico, né, tinha uma mensagem mediúnica que era gravada no aparelho lá, um gravador daqueles de rolo, daquela época, ele antigão, mas que fez registro pela psicofonia, que gerou esses 2 livros, são as mensagens finais dessa reunião. Uma do ano de 54, 55, que é o Instruções Psicofônicas, e a sequência dele, Vozes do Grande Além, de meados de 55 até 56. E essa história que nós vamos contar está no livro Vozes do Grande Além, esse segundo livro, né, pela psicofonia do Chico. No final daquelas reuniões, ou era um benfeitor, né, de elevada estatura espiritual que vinha, né, fazer uma preleção, ou era assim, um espírito como a gente que vinha contar assim, a sua experiência, aquela experiência muitas vezes dolorosa, assim, servia, né, para todos nós. E nós vamos trazer aqui a experiência do nosso irmão, que lá ele se coloca, né, a ser. Ele não, né, ele prefere o anonimato. Nós vamos chamar de Antônio Carlos, né, nome fictício, né. Aí o Antônio Carlos chega e começa a fazer o relato dele, da vida dele mesmo, que é muito interessante. Eu vou ler alguns trechos, vou resumir alguns outros, para a gente ir, né, permeando assim com reflexões em torno dessa história do nosso irmão Antônio Carlos. Ele chega no grupo e passa a mensagem que era para aquele grupo lá e para todos nós aqui. É a experiência que a gente pode aprender com esse nosso irmão. Ele começa assim dizendo, ó, Espiritismo. Sou espírita. Fora da caridade não há salvação. O título dessa mensagem é Ato de Caridade. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Começa com essas reflexões, né? Contudo, quase sempre chegamos a lhe perceber o divino significado depois da morte. Com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma grande viagem, grande e importante viagem, guardando inutilmente o bilhete na mão. Ele usa essa metáfora, né? Porque temos a doutrina espírita, temos o espiritismo, temos essa bandeira fora da caridade na salvação, é como o nosso bilhete, né? Nosso bilhete o quê? Para a gente trabalhar evolutivamente por nós mesmos, pelo nosso grupo familiar, pelo nosso grupo terreno, pelo desenvolvimento, né? Mas o bilhete, né, a passagem de avião, de trem, ou esse bilhete espiritual só tem alguma validade se a gente utilizar ele, né? Aí ele faz essa comparação com aquele que chegou lá no aeroporto, programou a viagem, não, vou fazer, e perdeu o avião por culpa dele mesmo, mas está lá com o bilhete. Ou seja, estava com todas as possibilidades e perdeu, né? Ou seja, ele vai fazendo minha culpa, né? Ele vai realmente contando assim que ele falhou, né? E ele conta lá que ele era casado, era um bem-sucedido corretor de imóveis no Rio de Janeiro, né? Tinha esposa que ele gostava muito, tinha suas filhas que eram, né, o objeto da sua dedicação, e ele ia vivendo a vida dele com aquela tranquilidade, né? Aí ele fala assim, ó, e eu era espírita, a maneira de tantos, generalizando, a maneira de tantos. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Não cheguei a conhecer quase nada da obra de Allan Kardec. Entretanto, intitulava-me espírita. Frequentava as reuniões, aplaudia os conferencistas, recebia passes curadores. Acompanhava as orações dos encarnados e a preleção dos desencarnados com a cabeça pendida em reverência. Não, está lá na prece ele concentrado. Né? Ou seja, ele está dizendo aqui o quê? O espiritismo estava do lado de fora dele. Né? Quando ele fala que nunca se preocupou com meditação evangélica, o que ele está querendo dizer aqui? Porque a gente ouve uma passagem do Cristo, né? Uma parábola ou alguma vivência dele que está lá registrado, a gente, nossa, que bonito, né? Parábola do bom samaritano, né? O óbolo da viúva, tantas passagens, né? Mas a gente tem que parar para refletir no ensinamento ali, para ir para as camadas mais profundas e substanciosas do ensinamento do Cristo. Para quê? Para aquilo realmente impactar na nossa vida. A gente não pode ser, né? Ele usa o termo espírita aqui, mas a gente pode ser, né, complementar como cristão ou como religioso, né? A gente tem uma religião, que no nosso caso é a doutrina espírita, mas ela não pode ser um rótulo, não pode ser baseada em ações que estão do lado de fora. Como ele falou, ouvia palestra, tomava passe, na hora da prece estava concentrado e tal, sem aquilo de fato ser um fator modificador na vida dele, né? Aí ele
continua aqui, ó. Todavia, encerrado o serviço, né, ele ia sempre na reunião lá, encerrado lá, reunião e tal, ele sempre tinha afeiçoados no recinto a quem oferecer terras e casas, a quem vender casas e terras. Ele era corretor de imóvel, né? Ele já deixa nas entrelinhas aqui que o interesse mesmo dele na reunião era essa socialização, né? Acionar os contatinhos dele ali do grupo espírita para os negócios dele, né? E o tempo foi passando, né? E ele cuidava devotadamente do conforto doméstico. Ele diz assim, o meu rico dinheirinho era muito bem empregado. Casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Para ele, para a família dele, né? Às vezes, um companheiro mais persistente na fé convidava minha atenção para o culto do evangelho no lar. A gente está sempre falando de culto do evangelho no lar, né? Da importância, porque é assim mesmo, a gente é chato mesmo, tem que, né? A gente vem numa casa espírita, a gente participa de uma reunião, participa de um trabalho, recebe passe, mas a nossa célula mesmo de trabalho é o nosso lar, é lá onde é a nossa casa, né? Naquele núcleo familiar, que estamos num planeta de provas, expiações, somos todos atrasados ainda, imperfeitos. Então é natural que no lar vai ter essas dificuldades que são próprias, né, da nossa necessidade evolutiva. E é ali que precisa mais ainda do que do evangelho, do culto do evangelho. Então os companheiros convidavam ele, o que ele dizia? Eu lá queria saber disso, as palavras dele aqui literais, né? A meu ver, continua Antônio Carlos, né, isso daria imenso trabalho, né, dá trabalho. Uma vez por semana, no horário marcado, eu parar 15 minutos, né, reúne lá aqueles que concordam, né, com a minha fé, vamos ler uma passagem do evangelho, fazer uma prece, fazer uma reflexão, nossa, vai dar muito trabalho, né? Aí ele diz, né, minha mulher dedicava-se à vida que lhe era própria. Minhas filhas deveriam crescer tão livremente como desejassem. Um grande erro, porque o que é uma criança? A criança é um espírito multimilenar que naquele momento ali está na fase jovem, infantil, de uma reencarnação, né? E se ela está sob a nossa tutela, como filho, como sobrinho, como neto, sei lá, a gente tem a responsabilidade de alguma forma de educar, é a hora da gente passar os valores e a disciplina também. É a hora daquele espírito que está né, nessa aparência, né, no corpo infantil ainda, aprender a respeitar, né, o pai e a mãe, o tio e a avó, aprender o que tem sim, o que tem não, que suas ações têm consequências. E hoje em dia a gente vê bem o oposto disso. Tem um negócio que chama até educação positiva, que é uma tragédia. É né, essas coisas de internet assim que saem sem fundamento, que é a educação chamada positiva. O nome é bonitinho, né, mas é terrível. É aquilo da mãe, do pai sempre concordar com a criança. Sempre, né, dialogar, mas para, né, não ser negativo com a criança. É um grande erro, é uma grande falha. Você vai, o quê? Né, desenvolver, se é um espírito já com as suas dificuldades, você vai desenvolver um espírito ali tirânico, que não respeita ninguém, que se acha realmente o centro de tudo, que não aceita o não, só aceita o sim. Imagina que tragédia para o futuro, para a adolescência, né, para a juventude, né? E esse nosso irmão lá, naquele tempo, já fala mais ou menos isso, né? As minhas filhas devem crescer tão livremente como desejem. Às vezes a gente vê espírita falando isso também. Não, eu não, né, meus filhos, minhas crianças lá não participam do culto do evangelho, não, que quando eles crescerem, eles resolvem que religião que eles vão ter. Isso é de fato, isso é verdade, mas a obrigação nossa é passar um pouquinho que a gente puder de esclarecimento espiritual, né, de religiosidade, de compreensão desses postulados da doutrina que nos iluminam, né? Lembra a passagem do Cristo, né? A candeia para ser colocada onde? No alto, para iluminar todos, né? Você tem um conhecimento, você pega e passa aquele conhecimento, principalmente para uma criança, né? Esse espírito que está ali sob a sua tutela, né? Em casa mesmo, a gente né, tem 3 filhas, desde pequenas, todas no meio da doutrina espírita, né? E a minha caçula não, a primogênita, né? E a gente ia no centro espiritual auxiliador, o Bezerra de Menezes, ela pequenininha, 4, 5 anos, a gente, né, ia para o café da manhã da creche, fazia sopa, ia na peregrinação, e ela, né, participando de curso de evangelização, o pessoal que vinha de Belo Horizonte, né, 12 anos assim, ela resolveu, não quero ser mais espírita não. Não quero ser mais espírita. Então, 13, 14, né,
na escola, né, colégio das irmãs, todo mundo católico. Não, eu quero ser católico agora. Você tem certeza? Não, 14 anos, né? Já tem uma base, desde lá dos 4 até... né, aí a gente tem que respeitar. Né, já está 14 anos, já está na pré-juventude ali. Aí passou mais 4, mais 5 anos, adivinha o que aconteceu? Aí voltou a ser espírita. Porque é aquela base lançada, é aquela luz ali da doutrina, aquelas claridades espirituais que não tem jeito de abafar. Depois que recebe, sabe? É usar o bom senso, o raciocínio e ver assim, a grandeza realmente irrefutável da doutrina. Né? Essa mesma minha filha, com 15 anos, ela queria fazer uma tatuagem e botar um piercing. Eu falei, não. Minha mãe falou, não vai pôr. Ah, mas não vai pôr. Com 18 anos, a gente vai conversar. Você espera os 18 anos, nós vamos conversar para ver esse assunto aí. Aí fez 18 anos, fez 20, fez 25, até com 35, nunca fez nenhuma tatuagem, nenhum piercing. Né? Ou seja, se tivesse feito com 15 anos, a chance de arrepender era enorme. Nada contra a tatuagem, pessoal, contra quem tem e tal, mas né, o filho nosso, a gente tem que ter esses limites, tem que ter. Antônio Carlos faz o oposto ali, com as filhas, né, e ele continua falando, né, do culto do Evangelho do Lar, que sempre sugeriam para ele. Né. Em minha casa, né, qualquer reunião de ordem moral seria indiscutivelmente um tropeço ao meu bem-estar. Tive um egoísmo bem entranhado aí, né? Não quer se aborrecer nem mesmo com algo de uma importância transcendental, que é o que? Trazer o evangelho para dentro de casa, para as filhas, para ele próprio, né? E o tempo foi passando, né? Ele tinha uma bronquite que ele disse que era assim, né, o dodói de meus dias, é o termo que ele usa, assim, recebia melhor enfermagem, melhores médicos, e era a melhor desculpa dele também. Os companheiros chamavam assim, vamos ali na distribuição de cesta básica, eu falei, não, nossa, hoje eu estou... Sei que está apertado aqui, né? Tá meio frio, eu não posso com essa friagem, né? E ele diz, né? Qualquer chamado assim para trabalho, essa era a desculpa dele. No verão, estimava sombra e água fresca. No inverno, preferia o colchão de mola e o cobertor mansinho. E o tempo foi passando, sessões semanais bem frequentadas, orações bem ouvidas, negócios bem feitos, né? Nosso irmão Antônio Carlos era algum criminoso? Não era. Pelo contrário, uma pessoa reta, tranquila, que tocava a vida, que trabalhava honestamente, que mantinha o sustento do lar. Tem algum problema nisso? Não, não tem problema nenhum, não. O problema é o egoísmo. É você não ver mais nada além desse seu círculo, das suas obrigações imediatas. Aí com 55 anos, né, pessoa jovem ainda, mesmo a média do século passado, né, um edema pulmonar e ele desencarna. 55 anos. Aí ele desencarna, qual que é a situação dele? Ele que não procurava ninguém, que se isolava de todo mundo, que não queria se envolver com nada, ele se viu o quê? Isolado. Na casa dele, quando ele procurava, lá só o assunto era só inventário, partilha de bens, vamos ver isso aqui, processo judicial que tem que andar, vamos desembaraçar isso logo. Aí ele ia no centro espírita que ele frequentava, né? Tava lá as entidades espirituais, ele já desencarnado, chegava lá e as entidades lá, adivinha, trabalhando. Uma passando para lá, fazendo aqui um atendimento. Ele ficava tão constrangido com aquilo que ele não tinha, né, a consciência, né, lesada, né? Ele não conseguia assim, forças para pedir uma ajuda. Ele entrava na casa espírita, via aquele movimento e ele não conseguia. Aí ele fala um negócio muito interessante aqui, ó. Para ser verdadeiro, não havia cultivado a oração com sentimento. E por isso mesmo passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim próprio, ilhado no meu grande egoísmo. Estrangeiro de mim próprio. Imagina você viaja para um país, você não domina a língua, né, você vai lá passear, mas é uma dificuldade, porque você, né, mesmo que você tenha estudado um pouquinho, se você não domina, é uma dificuldade. Você pensa que vai entender, não, você fica perdidinho, a pessoa fala com você, ou seja, você fica isolado, ilhado. Ele usa essa figura do estrangeiro, né, dele mesmo. Ele não tinha como acessar as pessoas, por quê? Porque ele sempre se isolou das pessoas, inclusive do grupo, de tudo, né? E ele ficou, no plano espiritual, e ficou nessa situação, como um cão batido, de um lado para o outro, né, sem rumo, encontrava assim com entidades, né, de galofeiras, que é o termo que ele usa aqui,
né, que o convidavam para a prática de crimes, que ia contra a índole dele, que ele não aceitava, que ele não acendia isso de jeito nenhum, né? Aí ele teve ideia, né, de noite, assim, pelo desdobramento do sono, quem sabe ele conseguia falar com a mulher, né, no caso a viúva, né, desdobrava, ele, né, ele queria confraternizar, ele queria conversar, ele queria algo, né, de relacionamento. Mas nas primeiras tentativas dele, ele já desistiu, porque ela percebia ele, assim, ela entrava numa gritaria, ela desdobrada, para ela era um pesadelo, né? Desdobrada assim, ela gritava e mandava ele voltar para os quintos dos infernos que ele tinha saído. Falando que é o termo que ele usou lá. Ele mesmo usou, ou seja, né, a repulsão total a ele. As filhas, então, nem assinalavam a presença dele, pensando só em bens mesmo, o que ia fazer, a viagem, só engofadas ali com a questão material. Ele foi passando, e ele, né, ficou ali largado num canto na casa dele mesmo. Ele disse que até copiava os antigos hábitos dele de dormir na determinada hora, de se alimentar a determinadas horas. Ele não entra em detalhes de se alimentar, né? Esse é um tema de estudo nosso, né? O espírito desencarnado se alimentando, né? É questão de condicionamento mental, mas isso não é o nosso escopo, mas é um detalhe que chama atenção, né? O espírito falando que se alimentava às horas certas, né? Só que uma noite, né? Essa coisa de ficar jogado para um lado, para o outro, passou uns anos ali. Aí chega uma hora que o quê? O espírito da gente cansa. Sabe aquilo que... Chega aquela hora que você não quer mais aquilo. Chega uma hora que você quer realmente, de fato, uma mudança. Que você, de fato, né, colapsou ali as suas ilusões todas, né? Você realmente começa a ver que precisa de um outro caminho. Aí ele faz aquela prece mesmo, movimentando os sentimentos. Né? É o que a gente vê também com o André Luiz em Nosso Lar. 8 anos, né, de desespero, ele fazia as preces dele lá, né, mas precisou de 8 anos para ele realmente conseguir colocar um influxo ali de sentimento na prece dele para ser auxiliado. Esse nosso irmão também foi assim, né? Aí ele conseguiu que um companheiro lá da casa, que tinha desencarnado antes dele, que assistia palestra com ele, foi ajudar ele, depois dessa prece, quando ele conseguiu romper essa primeira barreira dessa inércia, desse estacionamento dele, conseguiu, né, movimentar, e esse irmão foi atender ele e falou: não, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos lá na casa espírita, que era que eles frequentavam, os dois desencarnados, né? Vai vir um benfeitor de esferas superiores lá, e ele vai conversar com o pessoal assim como você, que está precisando e tal, e esse benfeitor, né, levou, esse amigo, né, levou ele lá na casa espírita, no meio da madrugada, né, a gente fecha as portas aqui, vai embora, nós encarnados, o trabalho continua. A gente sabe disso, né, irmão Toca? A gente, né, os trabalhadores da casa, muitas vezes, né, no desdobramento à noite, volta aqui para continuar trabalhando, fazendo outras coisas. É muito normal e natural isso. Né? A gente, né, o nosso interesse se mantém naquilo que a gente já está interessado. Se a gente está num trabalho de burilamento, está interessado em desenvolver, a gente desdobra pelo sono, adivinha? A gente continua com esse mesmo ensejo. Né? Agora, quando a gente desdobra, dorme, vai para uns lugares meio estranhos, meio esquisitos, acontecem umas coisas meio estranhas, é aquilo que está lá dentro da gente mesmo. É aqueles anseios que às vezes aqui acordados, né, na vigília, a gente reprime, mas na hora que a gente desdobra, a gente dá vazão. Né? Então, a qualidade dos nossos sonhos, né, esses sonhos assim que refletem realmente a nossa vivência espiritual, dizem muito do que a gente está fazendo da nossa caminhada espiritual aqui na Terra. Né? Então, né, ele foi lá nessa reunião noturna no Centro Espírita, esperou lá por 2 horas, estava cheio o salão, todo mundo querendo falar com o benfeitor, né, de esfera superior estava lá. Aí chegou a vez dele. Aí ele fala assim, olha, pelo olhar daquele espírito extremamente lúcido, era um espírito superior, né? Deduzir que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. Aqueles olhos varriam os meus mais fundos escaninhos do ser. Isso é verdade, né? Gente encarnada aqui, eu gosto muito da nossa irmã Ana Dantas, né? Mas se eu não gostasse de você, eu posso afivelar uma máscara aqui no rosto, chegar, sorrir, abraçar, sabe? Aqui no plano físico a gente consegue fazer isso. A gente consegue dissimular, ser bastante hipócrita. A gente consegue. Qualquer situação dessa a gente consegue forjar. Agora, desencarnado, a gente não consegue, não. O que a gente sente, o que a gente pensa,
Isso exterioriza da gente em imagens que qualquer espírito um pouquinho mais esclarecido lê aquilo facilmente. E esse irmão, ele já percebe isso, que não ia conseguir esconder nada daquele benfeitor, né? Aí o benfeitor lá perguntou qual que tinha sido o estilo de vida dele. Não? Ele reforça ainda, creio que ele não tinha necessidade nenhuma de indagar coisa alguma. No entretanto, a casa acolhia numerosos necessitados e, ao me ver, lição administrada a qualquer um de nós serviria ao outrem. De fato, está servindo até nós aqui 70 anos depois desse relato dele, né? Aí o benfeitor perguntou, mas como que foi sua vida? Né? Perguntando o que você fez da vida? O que você fez de bom da vida? Aí ele alegou isso aqui. Quando eu ouvi a primeira vez essa história, 30 anos atrás, uns palestrantes lá do Rio, que já desencarnou há muito tempo, ele contou isso aqui, eu fiquei muito impressionado com essa parte aqui, sabe? O benfeitor perguntou, o que você fez de bom? Né? Não usou essas palavras, mas é o que ele está perguntando, né? Aí Antônio Carlos conta aqui, ó, aleguei preocupado que havia protegido corretamente a minha família e havia preservado minha saúde com segurança. Olha, né? Cuidei da família, cuidei de mim, não... Bacana, não é? Aí o benfeitor sorriu e respondeu que semelhantes ocupações eram comuns aos próprios animais. É algo bem impactante, hein, pessoal? Porque, claro, que a gente tem que cuidar da família, mas, né? Porque às vezes a pessoa usa um estilo de comparação que não funciona. Ah, mas tem gente que não cuida da família, tem gente que maltrata o filho, que maltrata o pai. Eu não faço, eu cuido da família. O cachorrinho tem uma ninhada lá e também cuida lá dos seus filhotinhos. Qualquer animalzinho protege a sua saúde também no instinto de sobrevivência. O benfeitor falou, isso que você falou, isso aí, os animais já fazem isso. Né? Pediu de minha parte confessasse algum ato que pudesse enobrecer minhas palavras, algo que fosse apresentado como justificativa de auxílio às minhas pretensões de trabalho e melhoria. Depois de agoniados instantes, ele ficou ali revirando, meu Deus, e pensando, e não conseguia lembrar um ato, ele não conseguia lembrar. E ele ficou naquela angústia, né, aquele silêncio, o salão todo querendo ouvir, o benfeitor esperando, né? Aí ele se lembrou, ele não falou, mas ele se lembrou que uma vez, né, ele era lá no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, por acaso ele encontrou com 3 companheiros da casa espírita, um casal, mais um outro irmão lá. E esses 3 encontraram com ele lá no centro da cidade lá e convidaram, olha, nós precisamos ir lá na favela do Esqueleto, é uma favela que nem existe mais lá no Rio, atender uma senhora que está numa situação complicada lá, vamos lá. E o casal, mas esse amigo insistindo e tal, ele conta aqui que ele não teve como sair daquela. Ele, né, contrariado, mas assim foi uma pressão assim tão grande assim nele que ele pegou e foi. Aí chegaram lá, entraram na favela do Esqueleto, um casebre assim de lata, né? Naquela época eu usava muitas latas de zinco para fazer o fechamento, né? Só que chegou lá no casebre assim, a situação era tão drástica que sabe o que aconteceu? O do casal, o marido pegou a esposa e falou, vem cá, vamos ali. Ele pegou e saiu fora o casal. Aí o outro senhor que tinha convidado dele também, lembrei aqui de um compromisso, nossa, eu preciso ir lá, viu? Você cuida aí da situação. E ele ficou sozinho lá, naquela casa. Na casa que tinha uma senhora, uma jovem senhora, assim, com uma tuberculose no estágio terminal, assim, naquela pobreza absoluta. Dentro da casa tinha 2 crianças que ele falava assim, que se assemelhava a cadáver ambulante tão magro, e uma senhorinha idosa lá que não aguentava com nada, né? Então, ante aquele quadro de penúria, ele não teve também como ele queria fugir igual aos outros, mas a força da circunstância ali não permitiu. Não, né? Ele fala aqui, ó, os olhos da enferma eram de tal modo suplicantes que uma força irresistível me fez dobrar os joelhos para socorrê-la no leito mal amanhado no chão. Ou seja, a cama dela era um monte de palha no chão, né? E ela ali, nos momentos finais da vida dela pela tuberculose. Perguntei-lhe o nome. Ela gaguejou e informou-se chamar Maria Amélia da Conceição. Inclinei-me, coloquei a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dispneia, né, falta de ar. Entretanto, depois de alguns minutos, a infeliz, numa gofada de sangue, entregou-se à morte. No colo dele ali, né?
senti-me sumamente contrafeito. Ficou contrariado com aquilo, com a situação, né? Mas para me ver livre de quadro tão deprimente, pela primeira vez, arranquei da bolsa uma importância mais farta, transferindo para as mãos da velhinha, né, que é a idosa lá, né, com vistas ao funeral. E afastei-me irritadiço. Isso tudo ele pensando, mas ele não está contando não, ele está pensando, né? Ele lembrou desse fato e estava rememorando, né? E antes da volta para casa, procurei um hotel para o banho de longo curso, com desinfetante adequado. E no outro dia procurou um médico, né? Tuberculose e tal, né? Ver se está tudo bem, né? Era a preocupação dele, né? Aí ele vai finalizando, né? O painel que o tempo distanciara assomou-me a lembrança. Ele pensou nisso tudo, só pensou. Estava pensando, procurando um ato, ele lembrou desse, né? Tentei sufocar essa lembrança, pois na minha imaginação, aquele era um ato que eu havia levado a efeito constrangidamente, sem mérito algum. De vez que o socorro a Maria Amélia da Conceição fora simplesmente para mim um aborrecimento indefinível. Contudo, enquanto a minha mente embatucada não conseguia resposta, né, procurando um ato, né, que fosse mesmo de caridade, né, desejando asfixiar a indesejável reminiscência dessa visita na favela do Esqueleto, alguém avançou da assembleia, do pessoal que estava esperando, e o abraçou. Por surpresa dele, levantou lá uma senhora e o abraçou, né? Esse alguém era a mesma mulher lá da Vila Triste do Esqueleto. Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Um ato de caridade praticado assim desse jeito, que ele mesmo, ele não queria nem contar e não contou, né? Mas ele ainda falamos, né? A gente desencarnando, a gente tá nu, pessoal. A gente tá, sabe? Não tem máscara, não tem o que afivelar no rosto, sabe? Sabe, né? Quem preocupa muito com o WhatsApp, né? Tá ali o WhatsApp, o celular, não deixa ninguém ver, tá com senha, porque é como se você chegasse lá e começasse a aparecer no telão lá suas conversas de WhatsApp, todas, né? Que falou, que mandou, os grupos, aquela coisa, para todo mundo ver, viu? É mais ou menos isso, né? Esse grau assim, de exposição. Que aqui no plano físico é uma coisa, chegou do lado de lá, a gente é quem a gente construiu durante a nossa caminhada, né? Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Ela, né, Maria Amélia, pediu ao benfeitor que nos dirigia o trabalho recompensasse meu gesto. Aí a Maria Amélia foi contar para o benfeitor. O benfeitor já sabia, já tinha visto isso tudo, né? Lhe dizendo que eu havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno com o preço de minha dedicação fraternal. Essa é a irmã que recebeu a caridade, advogando por ele, né? Emmanuel tem uma frase que, né, todo bem que a gente faz vai ser nosso advogado em qualquer lugar. Uma frase que eu gosto muito, que é bem, né? Claro que a gente não deve fazer o bem esperando uma retribuição, mas é a lei da vida, lei de ação e reação. Do mesmo jeito que eu tenho uma ação negativa, vou colher resultado negativo ali no tempo e no espaço, né? Qualquer ação positiva também, a lei de ação e reação funciona. Eu vou recolher o fruto positivo daquilo, no tempo e no espaço. Lágrimas irromperam-me dos olhos, e desde aquela hora, para a felicidade minha, retornei ao trabalho, sendo investido na tarefa de amparar agonizantes. Lá na espiritualidade, a primeira tarefa dele foi o que ele fez aqui, amparando aqueles espíritos que estavam naquele momento do desencarne, né? Tarefa cujo prosseguimento vem encontrando abençoadas afeições, reerguendo-me para o luminoso porvir. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que a minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio. Um ato de caridade. É por isso que, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-vos minha experiência, para afirmar-vos o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, não é pelo rótulo não, pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria, a gente tem que estudar, né? A gente tem que estudar, mas pela teoria e pela prática. A gente precisa estudar, a gente, né? As casas espíritas têm tanta reunião, o povo fala, nossa, mas o que vocês tanto estudam, tanto lê? A gente precisa, faz parte sim desse nosso suporte aqui para a caminhada, essa parte do entendimento, mas não pode ficar só na teoria. Senão, né, é egoísmo, né? Eu aprendo e retenho, né? Se aquilo não está impactando no meu entorno, não está impactando positivamente na minha caminhada.
Porque, em verdade, como espíritas à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção do sublime bem. Aí ele termina com as palavras que ele começou, né? Por esse motivo, concluo reafirmando: espírita, espiritismo, sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Fazendo contraponto, né? Isso são maravilhosas palavras ou é um peso muito grande? Porque o próprio Cristo falou: muito se pedirá de quem muito recebeu, não é? O esclarecimento espiritual, né? O entendimento da vida que a gente tem de uma maneira mais dilatada, onde a gente compreende que somos espíritos imortais, em trânsito transitório aqui pelo plano físico. Isso tudo é responsabilidade. A gente pode não fazer, mas a gente já sabe o que é para fazer. André Luiz fala assim que quem tem uma semana de evangelho já sabe o que fazer. A teoria nós já temos. Precisa o quê? Eu querer sair do centro, querer sair de mim mesmo. Eu realmente movimentar minhas energias na caridade, seja material, né, seja moral, porque lá, né, no pergunta 886 do Livro dos Espíritos, uma das perguntas assim que Kardec, um espírito superior também, né, perguntava ali para os benfeitores desencarnados, mas ele próprio era um espírito superior, e assim o nível de profundidade das perguntas que ele fazia também, a gente fica assim espantado, né? Vamos sempre prestar atenção nas perguntas que ele fazia, porque a gente aprende também muito com as perguntas que ele fez, né, no Livro dos Espíritos. Na 886 ele pergunta assim, olha: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Ou seja, estamos falando de caridade, mas qual que é o verdadeiro sentido? Mas não é o sentido geral, não. Quando Jesus falava em caridade, o que ele estava falando? Ele pergunta dos espíritos superiores. Aí é aquela resposta que vai tocar no tema diretamente da noite de hoje, a caridade moral, caridade material. O espírito responde: benevolência para com todos. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Para ajudar a lembrar, pessoal, né, o famoso BIP, né? É um mnemônico que ajuda a gente a lembrar. O que é caridade? Lembra do BIP. Benevolência, indulgência, perdão, BIP. É o BIP, né? O sinal de alerta do cristão, é o BIP do cristão. Benevolência, indulgência, perdão. A caridade material, né, tem uma pessoa lá necessitando de uma cesta básica. Eu vou lá entregar a cesta básica, entrego, né, tá. É a caridade material. Estamos falando do aspecto assim, exterior, né? Isso está num pedacinho pequeno aqui dessa primeira parte, benevolência para com todos. É um pedacinho pequenininho disso, é esse auxílio material. Ou, né, eu estou numa fila, eu estou vendo uma pessoa, né, no supermercado acontece muito, a pessoa está apressada, tá não sei o quê, dá uma vez para a pessoa, não tem problema, né? É uma caridade material. Estou no trânsito, dá uma vez numa esquina movimentada, é uma caridade material. Né? Uma parte pequenininha dessa benevolência, só que benevolência é muito mais que isso. Né? Benevolência, eu quero o bem da pessoa, que muitas vezes vai refletir no ato material, mas principalmente no modo que eu trato a pessoa. Benevolência para com todos. Então, quando fala caridade material, caridade moral, né? Aí eu vou lançar aqui rapidamente, que a gente já está encerrando, né? Bom, né? Esse ano tem eleição presidencial, no outro ano eleição de novo para prefeito, vereadores, né? E a gente sabe que ano de eleição municipal sempre tem um monte de gente distribuindo cesta básica. Um monte de gente. Aí aquele candidato lá que está distribuindo a cesta básica, ele entrega a cesta básica lá, é caridade? Para quem recebe, é beneficência, a pessoa está com fome, não importa de onde está vindo. Mas para quem entrega, é caridade? Não é. Qual que é o interesse dele? Projetar o nome dele, ser conhecido, ser lembrado. Não é caridade. Aí a gente lembra do apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, né? Aquela tão famosa, né, parte, virou música, né? Ele fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que eu desse meu corpo para ser queimado, vendesse meus bens e desse para os pobres, se não tiver caridade, de nada adianta. Né? Ou seja, o ato em si não adianta nada. Não quer dizer que seja caridade. Sabe o que determina, o que diz se é caridade ou não? A minha intenção. A minha intenção levar essa cesta básica foi a minha preocupação, a minha empatia com a dor daquela família, né? Um remédio que eu paguei ali para quem estava necessitado. Estou
estou dando esse enfoque no lado material, porque muitas vezes a gente confunde caridade com esmola. Sendo que a esmola que a gente dá, muitas vezes a gente quer se livrar daquilo da consciência. Eu dou ali o dinheirinho porque pediu e não penso mais naquilo. É caridade? Depende de qual foi a minha intenção. Minha intenção foi realmente ajudar, eu tive empatia, eu senti compaixão pela situação do outro e quis ajudar materialmente? Ou eu quis só me desincumbir daquilo ali e ir embora logo? Né? Então, na benevolência, num pedacinho está a caridade material. Né? Só que olha só, será que a gente já pensou assim na caridade como indulgência com a imperfeição dos outros? Lembra que nós falamos no começo? Estamos num planeta de provas e expiações. Somos todos imperfeitos, todos, né? Aí a gente quer exigir perfeição do outro. Às vezes que está no nosso lar, é um cônjuge, é um namorado, fica exigindo perfeição do outro. Como que eu vou exigir perfeição do outro se eu estou muito longe disso que eu exijo do outro? Dessa expectativa que eu crio do outro e que eu acho que o outro tem que atender? Então é caridade quando eu começo a compreender que estamos todos nesse processo e a pessoa vai falhar. A pessoa vai errar. A pessoa vai ter pensamentos diferentes do meu, até porque eu nem sei se o meu pensamento está o correto, né? Quantas brigas, quantas confusões está por questões de ponto de vista, onde um quer impor o ponto de vista ao outro. Caridade é saber calar. Quando você cala para deixar outra pessoa falar, é caridade, é indulgência. Não adianta você querer passar com o outro, feito um trator, colocando a sua razão em cima dele, se você destruiu o outro. Isso está longe de ser caridade, né? A gente querer ter a razão ou querer impor a nossa razão é muito distante da caridade. Quando for o caso que você puder esclarecer de alguma maneira, puder ajudar, você vai lá e faz isso. Principalmente, sabe o quê? Um exemplo. Muito mais importante do que com palavras. Sabe? Mas impor a razão é falta de caridade. É falta de caridade. No último aqui, né, no P do BIP, né, perdão das ofensas. A gente já imaginou perdão das ofensas como caridade? A pessoa me agrediu de alguma maneira. Eu estou magoado. Aí eu estou magoado, eu preciso perdoar por quê? Porque é uma caridade. É um conceito meio estranho para a gente, mas é o que está aqui colocado pelos espíritos superiores. Ou seja, é aquela caridade moral, é aquilo que te movimenta por dentro. É onde você começa a aceitar o outro como é. É claro, né, pessoal, tudo dentro de um bom senso, tudo dentro, né, da previdência, né? Por exemplo, eu estou vendo uma pessoa ali que parece que vai assaltar uma casa, aí não vou ficar julgando os outros. Não é isso, eu vou tomar as medidas de providência, vou chamar a polícia. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquele julgamento que a gente sempre faz apontando o dedo para o outro. Sabe? Ah lá, me magoou, me machucou, agora ele vai ver, não perdoa. É caridade quando a gente começa a aceitar as pessoas como elas são. Né? Não vou concordar com o erro da pessoa, mas também não vou me fazer juiz daquela causa. Então, a gente finalizando aqui, porque o nosso tempo acabou, vamos lembrar sempre desse BIP do cristão. Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Num resumo, assim, no ensinamento do Cristo, né? Fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Né? Se tem alguém magoado comigo, né, eu não gostaria que a pessoa me perdoasse, vou perdoar primeiro. Se eu tiver com uma dificuldade material aqui, eu não gostaria de ser ajudado, né? Às vezes eu estou, né, tá uma tempestade dentro de mim, às vezes eu quero conversar com alguém, não é tão bom quando alguém nos escuta. Às vezes a pessoa está, né? Às vezes eu vou contar aquilo para a pessoa 10ª vez, né? Às vezes acontece, porque a gente fica preso em determinadas situações, mas aquele que ouve está sendo aquela válvula de escape aliviando a nossa pressão. Então faça ao outro o que eu gostaria que os outros nos fizessem. E isso é tirar a gente do centro. Né? Aí a gente começa a compreender para daqui a pouco praticar de fato, concretizar a caridade, seja moral ou material, na nossa caminhada. Que o nosso Mestre Jesus nos auxilie e nos ajude aí, porque não é fácil. Não é fácil. Nossa tendência ainda é de se acomodar e de ficar no nosso cercado assim. Vamos à luta, vamos atrás das dores, vamos nos preocupar com o próximo. Vamos preocupar com aquele caído, porque daqui a pouco, de repente, sou eu o caído, vou querer muito uma mão me estendendo para me ajudar. Jesus nos abençoe, nos fortaleça na caminhada. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Né?